Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ganha bem? Pensa, não precisa me responder ainda. Sente a resposta, imagina aí na sua cabeça. E agora me responde uma outra coisa. Sobra dinheiro no final do mês? Se a sua resposta para a primeira pergunta foi sim, e para a segunda pergunta foi não, ou às vezes, ou aquela coisa vaga de depende do mês, esse episódio aqui é para você. E olha, eu poderia te dar aqui já uma lista de 5 hábitos financeiros que vão mudar a sua vida, coisa e tal, mas eu não vou fazer isso porque o problema que a gente tá falando aqui não é hábito, né? O problema é outra coisa. E a gente vai sim chegar lá nesse episódio. Mas antes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fica com o Troco. Eu sou o Gabriel, eu sou planejador financeiro e consultor de investimentos e hoje a gente vai falar sobre uma frase que eu escuto toda semana nas minhas consultorias, que é: eu ganho bem, mas nunca sobra nada. Me conta uma coisa, você já fez isso aqui, ó, abriu o extrato bancário no fim do mês, ficou olhando pra ele, tentando entender pra onde foi o dinheiro? Já aconteceu com você? Abrir a fatura do cartão de crédito ou o seu extrato da conta, enfim. Você percebe que não tem nenhuma compra absurda, você não fez nenhuma viagem, não teve nenhum impulso, nenhuma compra caríssima que você fez, simplesmente um monte de coisa pequena que junta tudo e aí acaba que o dinheiro vai sumindo. Então tem streaming, tem delivery, tem aquele café que você nem lembra que tomou, tem a anuidade do cartão, tem a academia que você vai quando dá, assinatura que você ia cancelar no mês passado, tá tudo meio que ali no bolo. E aí vem aquele sentimento que não é raiva, necessariamente, é uma confusão. Pô, peraí, cara, eu ganho bem. Como é que isso tá acontecendo? Pra onde meu dinheiro tá indo? Eu já ouvi essa frase de gente que ganha, assim, 3, 4 mil reais no mês e de pessoas que ganham 30, 40 mil reais no mês também. A renda muda, mas a confusão é a mesma. E aqui vem o primeiro ponto que eu quero te trazer hoje, e presta atenção porque parece óbvio, mas não é, tá? Que é: eu ganho bem, mas não sobra nada. Esse problema, o problema nessa frase não é matemática. A gente não tá falando de um problema de matemática, é um problema de identidade. Calma que eu vou explicar, tá? A gente vai chegar lá, eu vou explicar melhor. Mas primeiro, eu queria contar de uma cliente minha, que eu não vou falar o nome verdadeiro dela, eu vou contar a história dela. E a gente vai chamar ela de Zenilda, não sei quem tá assistindo a novela, mas tem uma Zenilda, uma advogada, a novela tá muito legal, enfim. Eu vou chamar de Zenilda aqui, que vai ficar legal, porque ela também é advogada. Então vamos lá. A Zenilda, ela tem 32 anos, ela é uma advogada super bem sucedida, uma advogada sênior já, e ela tem um salário que colocaria ela confortavelmente na faixa dos 10%, talvez até 5% dos que mais ganham no Brasil. Então, assim, para qualquer padrão, ela ganha muito bem. Bom, gente, a Zenilda chegou para mim na consultoria com uma planilha super linda, super organizada, categorizada por cores, aquela coisa toda, né? E o saldo no fim do mês era praticamente zero. Todo santo mês era praticamente zero. E ela olhou para aquilo e na nossa conversa ela me falou alguma coisa do tipo: pô, Gabriel, eu não entendo o que acontece. Eu não faço nenhuma cagada, assim, eu não faço nenhuma besteira, eu não vou pra balada todo final de semana, eu não tô viajando toda hora, sabe? Eu não sei pra onde vai esse dinheiro. Pra onde vai esse dinheiro? Foi exatamente isso que ela perguntou. E aí eu olhei pra planilha e fiquei ali olhando alguns minutos e a resposta tava, assim, pra mim, tava ali, tava claro até pra mim, mas não era onde ela tava procurando necessariamente. E aí tem um fenômeno na literatura financeira que a gente chama de lifestyle inflation. Eu prefiro um nome mais abrasileirado, uma coisa menos bonita, que é basicamente aquele gasto que cresce junto com você. Sabe aquele gasto que vai crescendo conforme a sua vida vai melhorando? Então, é isso daí. Então funciona assim: quando você ganhava menos, você vivia de um jeito. E aí você conseguiu uma promoção, você conseguiu um bônus, você conseguiu um emprego novo, um cargo melhor. E aí, quase que automaticamente, sem uma decisão consciente, o seu padrão de vida subiu também. Então, aquele apartamento que você vivia ficou pequeno ou ficou datado, o carro ficou um pouco mais velho, as roupas ficaram inadequadas, os restaurantes que você frequentava ficaram muito básicos, né? Você queria experimentar coisas novas e eu acho super justo, tá? E, na verdade, o que eu quero te perguntar aqui é: quem decidiu isso? Em que momento essas decisões foram tomadas? Porque, na maioria das vezes, a resposta não é um eu conscientemente. A resposta é um conjunto de coisas que a gente vai falar, que a gente pode traduzir até como pressões que a gente tem e nem percebe enquanto acontece, ou quanto a gente é impactado por essa pressão. Então pensa, a sua rede de amizade ao longo da sua carreira, para você que fez carreira no mundo corporativo, por exemplo, ela foi mudando. Suas referências mudaram. O que parecia normal mudou. E aí o gasto, ele foi se ajustando para acompanhar esse novo normal, sem ninguém ter assinado esse contrato na prática, né? Então,
meio que o mercado, ele sabe que você ganhou um aumento antes de você perceber, praticamente, assim. É uma coisa... É aquele negócio das entranhas ali do capitalismo, sabe? Aqueles tentáculos do capitalismo. É mais ou menos disso que a gente tá falando. Então, por exemplo, quando você vai ser impactado por um anúncio nas redes, uma vez que você tá ganhando mais, tá num padrão de vida um pouquinho acima daquilo que você estava antes, você começa a receber anúncios de um streaming mais premium, sem anúncios, aquele plano plus e não o plano básico. Essa aqui é clássica, né? O banco vai te ligar para te oferecer uma conta premium plus Uniclass Advanced Prime, porque agora você tá no alta renda, né? Então, necessariamente, você precisa ter um cartão mais bonito, que vai te dar mais coisas, e você vai pagar por isso também. E você vai receber e-mail de shopping, de loja, enfim, coisas que você vai percebendo que a comunicação com você, ela acaba mudando, porque percebe-se que você mudou o padrão de consumo também. Não é uma conspiração, né? É só que o mercado entende muito bem como é que funciona a cabeça humana. A gente não gosta de parecer, acho que nem pra si mesmo, que tá vivendo abaixo do que a gente poderia. Então, voltando pra Zenilda aqui, quando eu fui olhar a planilha dela com mais cuidado, o que eu vi foi uma coleção de pequenas decisões, cada uma delas individualmente razoável. Então eu percebi que ao longo do tempo ela mudou de apartamento, então ela tá pagando um aluguel um pouquinho maior. Ela contratou um plano de academia mais premium também, numa academia diferente, que teve uma relevância importante no orçamento dela. Ela acabou comprando um carro financiado, não era um super carro, mas ela tem uma despesa nova. Os gastos com vestuário também começaram a aparecer mais e maiores. Então, assim, é aquela coisa de, pô, vou comprar uma roupinha melhor pra combinar com o meu cargo, etc e tal. Então, cada coisa individualmente faz sentido. Junto, o dinheiro vai embora. O salário some. Foi e é o que acontece na maioria das vezes. E aqui entra uma parte que ninguém gosta de ouvir. Não é que ela gastou demais ou que a gente gasta demais. É que ela nunca decidiu quanto ela queria gastar. E acho que é aqui que mora o problema, porque existe uma grande diferença entre esses dois lugares, sabe? Gastar demais é um problema de controle. E não decidir quanto a gente quer gastar é um problema de identidade, como eu havia falado no começo do episódio. Então, quando você não tem clareza sobre quem você quer ser com o dinheiro que você tem, ou seja, as coisas que você de fato quer fazer com a sua vida, o dinheiro ele vai embora, porque é isso, assim, não tem identidade para esse dinheiro. Eu vou explicar um pouquinho melhor. O que eu gostaria de fazer agora é uma dinâmica muito simples, muito rápida, que é uma pergunta para você. Uma pergunta, uma coisa diferente. E a pergunta não é você ganha bem, tá? Mas a pergunta agora ela é: você sabe pra onde você quer ir? Não financeiramente, tá? Eu tô falando de vida mesmo. Então, pensa, o problema da Zenilda, e talvez o seu também, não era falta de disciplina, falta de controle necessariamente, era uma falta de destino. Então, aquela frase clássica, né? Pra quem não sabe pra onde ir, qualquer rota, qualquer caminho parece válido. E qualquer gasto parece justificável também, porque tudo pode ser necessário quando você não tem um direcional claro, né? Então, tudo vira necessidade, tudo vira urgência. E aí vem aquilo que eu chamo de ilusão do merecimento, ou o famoso efeito já que. Já que eu trabalhei muito, então eu mereço. Sabe aquela conversa interna que a gente tem? Todo mundo tem esse tipo de conversa, hein? Não vem falar que você não tem. Ah, já que eu trabalhei muito, então eu mereço comer um delivery mais caro, e etc e tal. É real, assim, eu acho também que você merece. O trabalho duro, ele é real, a gente cansa de verdade, o cansaço é real. Mas, quando a gente para pra pensar no merecimento, sem direção, ele vira uma justificativa pra você não pensar e agir. Então, eu mereço esse jantar caro? Ok, tudo certo. Eu mereço fazer essa viagem. Beleza, ótimo. Eu mereço morar num apartamento melhor, num lugar mais legal. Concordo. Eu mereço me programar e sair do meu emprego, que já tá me deixando exausta, para abrir meu próprio negócio, que é meu sonho daqui 3, 4 anos. Também acho super justo, mas especialmente para esse último, a gente precisa que sobre dinheiro. E aí que o conflito aparece. Então, o problema é que quer demais. É que você quer coisas que se contradizem e você não escolheu nenhuma delas de verdade. Sabe o que eu fiz com a Zenilda? Eu não mexi na planilha dela no primeiro momento. O que eu pedi foi pra ela me responder uma pergunta muito simples antes. Zenilda, como você quer estar daqui a 5 anos? E não financeiramente, tá? Eu quero saber onde é que você quer estar, o que você quer estar fazendo, assim, o que você quer estar sentindo, quais são as emoções e as experiências que você quer viver. E aí ela ficou quieta, pensando por um tempo, e aí ela me falou assim: Gabi, honestamente, assim, eu queria trabalhar menos, eu queria ter mais tempo, eu queria viver uma vida mais tranquila, talvez. E eu sei que isso soa estranho, né? Ela até falou pra mim, pô, isso soa estranho, porque eu acabei de ser promovida, mas eu tô exausta. E aí eu perguntei pra ela, tá bom, Zeni, dos seus gastos, de tudo que a gente acabou de falar, qual dos seus gastos, ou algum deles,
te aproxima dessa vida que você quer viver? E aí ela ficou me olhando como quem não esperasse essa pergunta, lógico, né? E aí ela entendeu, né? Não, nenhum ou quase nenhum dos gastos dela tava levando ela pra vida que ela gostaria de viver. Pelo contrário, né? Os gastos que ela tava fazendo, o padrão que ela tava alimentando, pedia que ela trabalhasse mais e não menos. Então o apartamento um pouco mais caro que ela financiou, ele precisava de um salário alto. O carro que ela financiou... desculpa, o apartamento ela não financiou, ela só se mudou, né? Por um lugar mais caro, mas o carro ela financiou. E o carro precisava manter um salário mais alto. O plano da academia mais top precisava de um salário mais alto. Então ela tinha construído quase que uma armadilha pra ela mesma, mas uma armadilha muito confortável, percebe? Tá, eu não vou te deixar só com esse diagnóstico que a gente chegou com a Zenilda, mas eu também não quero falar de planilha milagrosa, até porque provavelmente você já tem uma planilha por aí, ou você já tentou ter, e o problema ele não tava na planilha. O que eu quero te propor aqui é uma coisa um pouquinho mais simples e mais desconfortável também, que é uma pergunta. Antes de qualquer gasto não essencial, e olha, eu não tô falando aqui de cafezinho, sabe? Eu não tô falando aqui de assinatura de streaming, nada disso, tá? Mas eu queria que antes do próximo gasto não essencial que você fizer, você parasse e se perguntasse: esse gasto tá me aproximando ou me afastando do que eu realmente quero? Não pra te impedir de gastar, o objetivo não é esse, mas é pra que você torne esse gasto um pouquinho mais consciente. E tem uma diferença enorme entre gastar com uma decisão clara e gastar por um impulso, seja ele social, seja ele um piloto automático, porque a gente tá vivendo a vida como... às vezes literalmente no piloto automático. Então se você sabe que, por exemplo, você quer sair de um emprego em 2, 3 anos para abrir um negócio próprio, um jantar caro num mês ruim, num mês merda que você viveu, pode ser uma escolha consciente de prazer presente versus futuro e tá tudo certo. Você decidiu isso, você decidiu, cara, meu mês foi de cão e eu vou sim jantar naquele restaurante japonês que eu adoro, que é caro, mas é muito gostoso e eu quero fazer isso. Então eu tomei esta decisão. Eu sei o que eu estou postergando em relação a ela. O problema é quando você gasta sem decidir para onde vai esse dinheiro. Quando o gasto simplesmente acontece porque o padrão social ou a vida como ela tá acontecendo, ela te puxou para isso. Porque você estava cansada, porque todo mundo fez aquilo, porque todo mundo vai, porque ficou barato, porque tinha uma promoção imperdível, porque eu mereço. Então quando você não tem realmente clareza do que você quer merecer. Bom, o segundo passo, ele é um pouquinho mais prático. Eu queria que você pega um final de semana, sei lá, não precisa ser esse, mas que seja esse, e faz uma lista, não de gastos, mas de coisas que você quer de verdade. Não o que você acha que você deve querer, ou não o que o seu grupo de amigos, seu círculo social, seu grupo do trabalho iria aprovar. Você quer. É liberdade de tempo? É viajar de verdade? Fazer um roteiro incrível sem ser um roteiro guiado pelo Instagram, né? Que a gente vê direto. Um roteiro pastelão, sabe? É desenhar um roteiro de uma viagem muito legal. É abrir um negócio. É ter uma reserva que te permita mobilidade, sabe? Te deixa dormir tranquila. É ajudar alguém da sua família? Não sei. Escreve isso numa folha, essas coisas. E depois você vai olhar para o seu extrato do mês passado e se perguntar quantos dos gastos que você fez no mês passado estão alinhados com essa lista. Muito, muito provavelmente a resposta vai ser desconfortável e tá tudo certo, tá? O desconforto, ele é o começo de uma decisão de verdade aqui pra gente. A Zenilda, pra gente fechar a história dela, ela não fez nenhuma revolução financeira da noite pro dia. Na verdade, o que ela fez foi cancelar algumas coisas que não estava fazendo mais sentido, algumas assinaturas. Ela trocou o plano da academia, ela percebeu que não fazia sentido aquilo lá, aquele movimento que ela fez. Ela trocou o plano de celular, ela começou, esse é um movimento muito legal, ela começou a se pagar antes de sair pagando as coisas, então ela já reservava um dinheiro, né, antes de sair gastando o salário dela. Então uma parte desse dinheiro ela acabou preservando, mandando para uma reserva que já tinha um nome definido, um destino definido para aquele dinheiro, sabe? Além da reserva financeira, né? Não tô falando de uma reserva de emergência, mas de uma reserva para alguns objetivos que ela tinha. E aí, salvo engano, 9, 10 meses depois, alguma coisa assim, ela me mandou uma mensagem, não para falar que ela tinha ficado rica, óbvio, mas para dizer que ela tinha dormido bem pela primeira vez em meses e que ela finalmente sentia que o dinheiro era dela, que ela estava no controle e que ela não estava seguindo um padrão de vida que ela deixou instalar na vida dela, que não foi uma decisão clara dela. E é isso que eu quero para você também. Então não é uma planilha perfeita, não é uma disciplina de monge, a gente vai escorregar mesmo, é isso, mas eu quero que você tenha clareza das coisas que você quer, de verdade, para que seu dinheiro, ele pare de servir uma vida que o mundo montou para você
e comece a servir a vida que você de fato escolheu viver, ou que você gostaria de viver. Bom, então é isso. Se você curtiu, quiser estender esse papo, me procura lá no meu Instagram, é @ogabrielmds. Se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho também, me chama lá, me puxa lá que a gente conversa. Eu vou ficando por aqui, e você fica com o troco, e até a próxima.